Olá, você está no canal Mostarda. Você já parou para pensar o quanto a tradição familiar influencia na nossa vida? Por exemplo, no dia 25 de dezembro, quem disse que você tem que reunir a sua família para uma ceia de Natal? Ou quem disse de que Jesus Cristo realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Estudiosos dizem de que Jesus nasceu entre os meses de março e o mês de junho. Mas nós cristãos adotamos o dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E a religião que você segue ou aquilo que você acredita? Faz parte de uma tradição familiar? Ou você realmente acredita por estudar, ou por conhecer, ou por ler alguma coisa? Muitas pessoas têm a sua religião baseada nas suas tradições familiares. Com os judeus não era diferente na época de Jesus. Muitos deles eram estudiosos, conheciam a Torá, conheciam a Bíblia, conheciam os escritos que profetizavam de que um dia viria o Messias. Jesus Cristo nasceu no meio deles, como Deus havia prometido. Viveu nesse mundo por 33 anos. E sabe quais foram as palavras de Jesus para as pessoas que viveram no seu tempo, para os judeus que viveram na sua época? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. É isso mesmo. Por causa das suas tradições religiosas, por causa das suas tradições familiares, eles estavam mais preocupados com aquilo que os seus familiares haviam deixado para eles do que para o verdadeiro Filho de Deus, para o verdadeiro Messias. Existe uma história que aconteceu com Jesus e seus discípulos, que é uma história que ilustra muito bem o que eu estou querendo te dizer. Existia um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era chefe da guarda romana. Naquela época, os chefes da guarda não eram autoridades. É como se ele fosse um político. Ele era uma pessoa influente, uma pessoa que tinha muita influência na sociedade e tinha um grande poder aquisitivo. Cornélio tinha os seus empregados, tinha os seus servos. E assim como nos dias de hoje, pessoas que têm os seus empregados e têm os seus servos, muitas vezes não se importam com aqueles que são os seus subordinados. Mas Cornélio era uma pessoa diferente. Cornélio ajudava com as boas causas dos judeus, ajudou a construir uma das sinagogas e ele nunca nem pôde entrar numa sinagoga. Ele nunca frequentou uma igreja. E certa vez esse Cornélio chegou até Jesus Cristo e pediu para que Jesus Cristo curasse um de seus servos. Não é intrigante um chefe pedir para que Jesus cure um de seus servos? Alguém que era insignificante, alguém que simplesmente poderia ser substituído por outra pessoa, alguém que nem era seu parente, e ele se atentou em pedir isso a Jesus. E aí Jesus Cristo disse a ele: sim, tudo bem, eu concordo em curá-lo. E aonde ele está? E Cornélio disse: ele está em minha casa. Jesus disse: eu vou até lá então. E sabe o que Cornélio disse para Jesus? De que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. De que não cabia a presença de Jesus em sua casa, porque ele se achava tão medíocre perante Jesus Cristo, que ele não era digno de receber Jesus em sua casa, demonstrando um sinal de humildade. E aí ele disse assim a Jesus: olha, eu tenho meus subordinados, os meus soldados, a qual eu dou ordem e prontamente eles me atendem, eles seguem aquilo que eu mandei. Tu também deve ter os seus soldados, peça que eles vão até a minha casa e cure o meu servo. Jesus Cristo disse então para Cornélio de que ele nunca havia encontrado fé maior do que daquele homem em toda a Judéia. É isso mesmo, aqueles que deveriam estar aguardando a vinda do Messias o rejeitaram. Aqueles que tinham as tradições judias, que se profetizavam verdadeiros seguidores de Cristo, o recusaram. E um homem comum como qualquer outro, que tinha uma autoridade, que era um chefe de uma guarda, aceitou Jesus como seu Salvador. Agora eu digo uma coisa a você. Você está preocupado com as tradições que você aprendeu? Você está preocupado com as tradições que a sociedade segue? Você está preocupado com aquilo que você vai ser perante os homens? Use o exemplo de Cornélio, de que reconheceu o verdadeiro Cristo. E faça assim como ele, tenha a humildade de aceitá-lo em sua vida, de querer que Jesus faça parte da sua vida, de fazer o bem para as pessoas, mesmo que às vezes elas aparentam ser insignificantes ou substituíveis.
Faça o bem e Deus fará o bem por você. Assim como Jesus atendeu o pedido de Cornélio, Jesus há de atender o meu e o seu pedido, se nós soubermos pedir as coisas para Deus e principalmente fazer com que Ele faça parte de nossa vida. Pense nisso. Mais uma vez, a decisão é sua.